quando a gente fala em medicamentos, a gente também tem que entender o que é um nome comercial, o que é um nome químico, o que é um nome genérico, né? Então, o nome comercial é dado a uma medicação pelo fabricante. Por exemplo, Novalgina é o nome comercial do agente químico dipirona, certo? Então, é o nome que o fabricante dá para o seu medicamento. O nome químico é uma descrição dos constituintes químicos daquela medicação. Então, é como se fosse toda a composição daquele medicamento. O nome genérico é o nome em que a mesma é catalogada nas prescrições oficiais. Então, assim, quando o medicamento entra, né, para comércio, ele tem um nome catalogado, um nome registrado do princípio ativo. Esse nome é o nome genérico. Ainda falando sobre classificação dos medicamentos, a gente pode classificar os medicamentos quanto à sua origem, quanto ao seu local de ação, quanto à sua via de administração e quanto à sua forma farmacêutica. Então vamos lá, quanto à sua origem. Ele pode ser um medicamento natural, então são aqueles que vêm da natureza, por exemplo, mel, própolis. Ele pode ser de origem vegetal, né, extraídos de plantas. Ele pode ser um medicamento de origem animal, é o caso do leite, né? Leitinã, por exemplo, ele serve para tratar, para prevenir patologias, né? Pode ser de origem mineral, que são aqueles extraídos dos minerais, por exemplo, as vitaminas, né? Cálcio, ferro, sais minerais, e podem ser sintéticos, que são aqueles medicamentos que foram obtidos por meio de reações químicas, ou seja, medicamentos que foram produzidos em laboratório, tá? Quanto ao local de ação, ele pode ter uma ação local, então são aqueles que vão apresentar uma ação diretamente sobre o local da aplicação. Então, uma pomada, por exemplo, né? Ou de ação sistêmica, é aquele medicamento que vai entrar na nossa circulação sanguínea e vai agir no organismo como um todo. Aqui eu trouxe como exemplo a mecigina, que é um anticoncepcional injetável, tá? Quanto à via de administração, né? Então, ele pode ser por via oral, por via intramuscular, por via endovenosa, por via subcutânea, por via intradérmica, por via retal, por via sublingual, por via tópica. São as vias, né, por onde esse medicamento vai entrar ou vai ter contato com o organismo da pessoa. Essas vias de administração a gente vai ver mais à frente em outra aula, tá, pessoal? Quanto à sua forma farmacêutica, então ele pode ser um medicamento líquido, certo? Que são usados para pessoas que têm dificuldade de engolir, né, medicamentos sólidos como pílulas ou comprimidos, certo? E essa apresentação líquida pode ser soluções, que são medicamentos dissolvidos em solventes apropriados. Elas podem ser administradas por via oral, via nasal, oftalmológica. Todas as soluções têm duas partes, tá, pessoal? Um soluto e o solvente. Então, soluções são aquelas medicações que são diluídas, tá? Suspensões e misturas. Essa apresentação líquida, ela tem dispersões de partículas sólidas de substâncias. Então, as drogas, elas encontram-se em formas de pequenas partículas em suspensão. Esse tipo de medicamento é aquele medicamento que a gente sempre tem que agitar, chacoalhar antes de oferecer, para poder fazer uma mistura, né, dessa suspensão com a parte líquida, tá? Os xaropes, né? Xaropes também é um medicamento de apresentação líquida, porém eles devem ser muito bem observados para quem vai fazer uso, porque, por exemplo, eles têm concentrações de açúcar, elevada concentração de açúcar, o que faz ele ser um medicamento mais atrativo, né? Gotas já é uma concentração maior de substância, né, num volume menor. Então, são os medicamentos que a gente administra através da quantidade em gotas. Outra apresentação em relação à forma é a forma sólida, que ela pode ser dividida em comprimidos. Comprimido nada mais é do que um pó. Um pó que ele é prensado, ele é apertado, né, comprimido mesmo. E como que a gente sabe que ele é um comprimido? Geralmente ele vem sulcado no meio.
Então, todo medicamento que é um comprimido, que vem com aquele vinco no meio, aquele suco no meio, significa que eu posso parti-lo, certo? As drágeas é um medicamento sólido, porém ela vem com revestimento. Um revestimento que serve para proteger a substância e liberando essa substância de uma forma controlada. As cápsulas, né? Cápsulas, elas têm o seu princípio ativo, que é um pó, um óleo, presas no interior de um revestimento, certo? Que também é digerível por ele ser gelatinoso. Supositório, que determina se a aplicação retal.